Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje nós falaremos sobre o imperialismo do século XIX, o neocolonialismo. Então, bora comigo! Com esta fase neocolonial, nós iniciamos um novo período do capitalismo. É o chamado capitalismo financeiro monopolista. A formação de cartéis, de holdings, de trusts, empresas que dominam desde a produção da matéria-prima até a distribuição final dos produtos, associações de empresas com bancos, através de grandes conglomerados econômicos. E outra coisa, pessoal, eu não estou apenas indo buscar a matéria-prima na área colonial. Não. Eu estou levando o meu capital para ser investido na área colonial. Vou levar a minha empresa para produzir na área colonial. Pois lá eu tenho uma mão de obra mais barata, eu posso dominar diretamente a matéria-prima, eu abro um novo mercado consumidor. Então, esse período do capitalismo nós chamamos de capitalismo financeiro monopolista. Outra coisa legal também, turminha, é nós fazermos aqui uma tabelinha imaginária, tá? Então vamos comparar a fase colonial com a fase neocolonial. Então, fase colonial, idade moderna, tá? Capitalismo mercantil, é o mercantilismo. Neocolonial, financeiro monopolista. Fase colonial, área colonizada, América. Fase neocolonial, áreas colonizadas, a África e a Ásia. Fase colonial, agente colonizador, é o Estado, é o pacto colonial, mercantilismo. No período neocolonial, no século XIX, século XX, o agente colonizador é a burguesia. É a burguesia que vai explorar diretamente as áreas neocoloniais. Mas, Marcelo, qual que é o papel do Estado, então, se ele não é o colonizador? O papel do Estado é garantir militarmente os interesses de sua burguesia. Se for necessário, o Estado vai intervir militarmente na área colonial para defender os interesses de sua burguesia. É o que nós chamamos de diplomacia do canhão. Logicamente que é um termo irônico, né, pessoal? Sarcástico, porque diplomacia do canhão. Diplomacia é diálogo, é conversa. Beleza, então nós estamos dialogando, tá? Nós, metrópole, com vocês, colônia. Porém, tem um canhão apontado para a cabeça de vocês. Ou seja, ou você aceita a presença metropolitana numa boa, em sua área, no seu país, na colônia, ou a metrópole vai intervir militarmente. Então o papel da metrópole aqui não é explorar. Quem explora são os agentes burgueses, as empresas burguesas. O papel da metrópole é proteger militarmente os interesses de sua burguesia. É a chamada diplomacia do canhão. Então vocês podem pensar assim: teremos duas formas principais de dominação. A dominação direta, que é quando os agentes metropolitanos tomam o poder e vão administrar diretamente a área colonial, ou dominação indireta, que é quando os agentes metropolitanos farão alianças com os governos locais, com a burguesia local. Entenderam? Então, de qualquer forma, quem domina a metrópole, ou diretamente ou indiretamente, o que chamamos de regime de protetorado. É muito importante também, turminha, deixarmos claro quais são os interesses das metrópoles nas áreas coloniais, não é isso? Na África e na Ásia. Vamos lá então, pensar nos mais importantes para o vestibular. Busca de mão de obra barata, a abertura de novos mercados consumidores, dominar diretamente a matéria-prima. Não se esqueçam que nós estamos na segunda revolução industrial, advento do aço, do petróleo, da eletricidade. Beleza?
Também as metrópoles buscam vantagens alfandegárias. Opa! Pagar muito menos impostos nas áreas coloniais. Não é isso? Outra coisa, os direitos trabalhistas na África e na Ásia eram quase inexistentes, comparado aos direitos trabalhistas que já haviam na Europa. Inglaterra, França, Alemanha. Entenderam, galerinha? Outra coisa importante também, buscar dominar algumas áreas estratégicas. Às vezes uma área não era nem tão rica em mercado, em matéria-prima, mas era bastante estratégica, importante. Tipo o Canal de Suez, é um belo exemplo. Belezinha? E você pode colocar como outro fator também, turma, locais para você despejar o excedente demográfico europeu. É uma saída. Você vai jogar esse excedente demográfico europeu, os marginais, nas áreas coloniais, como soldados, como pequenos agentes públicos, serviçais da elite metropolitana. Entenderam? Então aí você tem uma resposta acima da média. Não é apenas mercado consumidor, mão de obra barata e matéria-prima. É também ter vantagens alfandegárias, pagar menos direitos trabalhistas, tá? Despejar o excedente demográfico europeu, buscar dominar áreas estratégicas também militarmente, tá? Tudo isso faz parte dos interesses coloniais, dos interesses metropolitanos, perdão, sobre as áreas coloniais. Outro assunto que cai muito em vestibular, e é importante que vocês lembrem bem, saibam bem, é a chamada Conferência de Berlim. Ela foi de 1884 a 85 e é a famosa partilha da África. Então a África vai ser partilhada entre 14 países europeus, mais os Estados Unidos e o Japão. Os grandes ganhadores, sem dúvida alguma, serão a França e a Inglaterra, as principais potências mundiais na época. Entendeu? Então a Conferência de Berlim é a chamada partilha da África. Pessoal, houve um desprezo total pelas questões africanas locais, as questões étnicas, as questões tribais. Não se respeitou-se aquelas fronteiras naturais que haviam na África. Pelo contrário, foram criadas as chamadas fronteiras artificiais, ok? Esse é o termo certo que vocês devem usar no vestibular. Fronteiras artificiais. Porque aquelas fronteiras naturais, históricas que haviam na África, elas foram desprezadas pelos europeus, pelos colonizadores, sobretudo pela França e pela Inglaterra. Então, a Conferência de Berlim é a famosa partilha da África. E é importante lembrar também, né, galera, que enquanto for colônia, essas rivalidades tribais, étnicas, ficarão até sufocadas pelos agentes metropolitanos. Só que na descolonização afroasiática, depois da Segunda Guerra Mundial, todas essas questões tribais, étnicas, essas rivalidades virão à tona, explodindo em violentíssimas guerras civis na África e na Ásia, sobretudo na África. É importante salientar que as guerras tribais sempre existiram na África. Não é só por causa da Conferência de Berlim, mas sem dúvida alguma, a partilha da África, né, essa criação de fronteiras artificiais e a descolonização no pós-Segunda Guerra Mundial vai insuflar ainda mais as guerras tribais na África. Bem, mas vocês sabem como que é, né? Por trás de toda a exploração europeia, sempre existe uma justificativa ideológica. Lembra? Na fase colonial, olha, estamos levando a fé para os índios, vamos catequizá-los, eles são selvagens, não conhecem Deus. Então, a justificativa ideológica era a expansão da fé cristã, católica para os índios. Bem, aqui na fase neocolonial, nós teremos duas justificativas ideológicas, que elas até se complementam. A primeira é o darwinismo social. Turminha,
aquela ideia de que o homem europeu, o homem branco, era superior aos demais povos. Então, por isso, eles tinham direito natural de explorar os povos inferiores, africanos e asiáticos. É você pegar a ideia do Darwin para a natureza e transferi-la para a sociedade. É o darwinismo social. Lembrando, né, turminha, que o Darwin nunca falou isso para a humanidade. Nós somos uma só espécie, nós somos o Homo sapiens. Mas é uma adaptação da teoria do Darwin, do evolucionismo, da seleção natural para o racismo. Para essa pretensa ideia da superioridade racial do homem europeu, né, do homem branco, ocidental, sobre os demais povos. Isso é uma mudança significativa, porque a Europa sempre foi racista, sempre. Pegaram os gregos, os romanos, na expansão marítima, comercial europeia, na Idade Moderna. A diferença, amores, é que agora existe aí uma suposta base científica, que é a teoria do Darwin. Então você vai pegar o darwinismo e vai adaptá-lo ao racismo. A ideia de que, bem, nós europeus, homens brancos, ocidentais, somos superiores. Olha, se o Darwin falou que na natureza é assim, né, tem a evolução, a seleção natural, por que entre os homens não? Então nós europeus temos o direito de explorar e dominar os povos mais fracos. Entendeu? Então o darwinismo social é essa ideia da superioridade racial dos homens brancos ocidentais sobre os demais povos. E isso, para eles, legitimaria a dominação, a exploração. E a outra ideia para justificar esta dominação é o chamado fardo do homem branco. O homem europeu possui uma missão civilizadora. Civilizar os povos atrasados. Olha, o homem branco europeu é tão bonzinho, né, turma? Imagina, eles não estão vindo lá explorar os africanos, os asiáticos. Você acha que eles queriam mercado consumidor? Mão de obra barata? Matéria-prima? Petróleo? Não, diamantes, ouro? Não. O homem branco europeu é bonzinho. Ele está, né, levando a civilização aos povos atrasados. Deus nos fez superiores. Olha o homem branco. Deus nos fez superiores. Se nós somos mais evoluídos, nós temos um compromisso com Deus. Que é qual? Levar a civilização aos povos atrasados. É um fardo, é um peso. O que é um fardo? É um peso que você tem que carregar nas costas. Fazer um sacrifício muito grande, né? Então, olha, eu tenho um fardo para carregar nas costas. Que é qual? Levar a civilização aos povos atrasados. É uma missão civilizadora que nós, homens brancos europeus, temos. E o cara que escreveu isso ganhou o prêmio Nobel ainda. A literatura, Rudyard Kipling. Ele disse assim: assumi o fardo do homem branco. Enviai os melhores de vossos filhos. Fazei com que eles abandonem o conforto de vosso lar, para que sejam servidores de seus cativos. Viu que legal? Então os homens brancos estão abandonando todo o conforto para ir lá servir os africanos e os asiáticos, entenderam? É uma missão civilizadora. Não é para explorar, imagina, tá? Rudyard Kipling, tá? Missão civilizadora. A marca Kipling é uma homenagem a ele. É uma homenagem a ele. Entendeu? Por que a Kipling não é bolsas, mochilas? Mochila é símbolo de aventura, né? O mochileiro. Qual que é o símbolo? Não é o macaquinho? Simboliza a África. Tá? Uma bela marca, a Kipling. Não foi o Rudyard Kipling que criou, tá? Mas é uma homenagem, uma referência a Rudyard Kipling, a chamada missão civilizadora, o fardo do homem branco. É isso aí, né, meus queridos alunos e amantes da história. Então, na parte 2 do imperialismo,
nós veremos os principais conflitos nas áreas coloniais. Guerra dos cipaios, guerra do ópio, guerra dos boxers e a guerra dos boeres. Belezinha? Então assistam a próxima aula. Um beijão e até mais. E bora aprender história, porque sabendo história, nós podemos compreender melhor esse mundo no qual vivemos.